Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. Que Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, envolva-nos nesta noite abençoada. Que sintamos também a presença dos benfeitores espirituais, que em nome do Cristo se fazem juntos de nós, a nos lembrarem as vibrações doces e suaves do seu Evangelho de luz, que nos revigoram o espírito e as forças para a caminhada. Que nós possamos nos sentir renovados nesse clima de fraternidade, de alegria e de esperança. E assim vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio e vamos nos preparando para a nossa prece. A prece em conjunto tem um grande valor, principalmente quando os nossos objetivos são os mesmos, que é nos reeducarmos sobre o Evangelho, que é esse melhoramento que todos nós almejamos, e nos inteirarmos ainda mais do que precisamos e necessitamos fazer enquanto aqui estivermos e também depois. Então vamos mentalizando o nosso exemplo maior, o nosso irmão querido, Jesus de Nazaré. Vamos pensando nele da melhor maneira que nos apraz e vamos agradecendo a esses espíritos de luz que aqui estão há muito tempo, nos amam imensamente e vibram pelo nosso progresso e pelo nosso melhoramento. E o nosso objetivo, Senhor, é nos educarmos no sentido de compreender e praticar o seu Evangelho de amor. Agradecemos a Deus pela dádiva da vida e pela oportunidade de aqui estarmos reunidos. Que assim seja. E hoje nós leremos a parábola dos dois filhos, mais conhecida como a parábola do filho pródigo, que é narrada por Lucas no capítulo 15, versículos 11 a 32, e está no livro Parábolas Terapêuticas de Alírio de Cerqueira Filho. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo.
E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Esta parábola, repleta de símbolos, fala-nos do autoencontro, do encontro da criatura com a própria essência e, por consequência, com o Criador. Percebamos que o filho mais moço solicita do pai a sua herança e sai pelo mundo para gozar a vida, gastando com isso todo o patrimônio que o pai lhe legou, até que, sem recursos, encontra-se em uma situação de penúria, a passar fome, sofrendo as consequências de suas ações. Quando cai em si, lembra-se da casa do pai. Nem os empregados eram tratados da forma como ele vinha sendo tratado. Ele retorna então para solicitar ao pai abrigo, como um dos seus empregados. O pai o recebe com todo amor e compaixão, tratando-o como filho que estava perdido e que retorna aos seus cuidados. O irmão mais velho, enciumado, admoesta ao pai, tomado de inveja pelas regalias que o pai estava concedendo ao seu irmão, o qual no seu entendimento não era merecedor daquela deferência. É convidado, porém, pelo pai a se alegrar com o retorno do irmão que estava perdido e achara-se, fato que ele não aceita de maneira alguma por causa da sua aparente dedicação ao pai. O objetivo da parábola dos dois filhos é chamar a atenção para os diferentes tipos de caráter das pessoas. O homem representa Deus e os dois filhos representam a humanidade. As características desses dois filhos existem na humanidade inteira. Temos tanto características do filho mais moço quanto do filho mais velho. Existem pessoas mais próximas do filho mais novo em sua primeira fase, outras se identificam mais com ele na segunda fase, e outras ainda têm características que se aproximam mais do filho mais velho. O universo é regido pela lei do amor. Quando nos distanciamos desse amor, entramos em carência. É esse o grande erro que cometemos, pois partimos para terras longínquas, distante da casa do Pai, e ficamos deslocados do nosso eixo amoroso. É dessa forma que acontece a gênese profunda das doenças físicas e mentais, o distanciamento da nossa espiritualidade, comunhão com a nossa essência divina, e religiosidade, comunhão com Deus. Mas não fomos criados para ficar longe da casa do Pai. Ficar longe do amor traz carências imensas e muito sofrimento. A expiação, portanto, será um mecanismo da vida que estará nos convidando ao amadurecimento, a retornarmos à casa paterna, a refletirmos sobre as ações equivocadas que realizamos, para, a partir dessas reflexões, canalizarmos as nossas energias em nossa reabilitação, conforme veremos nos próximos versículos. Fé e equilíbrio em todas as direções.